Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar sobre o que muitas mães passam. Só que nem todas nós temos coragem de admitir que é essa pressão que a gente sente em ser perfeita, em fazer tudo, em dar conta de tudo. E chega um momento que a gente percebe que a gente não dá conta de tudo e mesmo percebendo que não damos conta de tudo, a gente se puxa muito para que a gente consiga fazer ao máximo do que a gente pode. E muitas vezes a gente acaba se frustrando porque a gente não dá conta de tudo, mesmo sabendo que não damos conta de tudo, e a gente acaba se frustrando. E se você já se sentiu culpada por não dar conta de tudo, se já se sentiu frustrada por não dar conta de tudo, esse vídeo é pra você. A sociedade coloca tanta coisa, tanta função em cima da gente, a gente fica sobrecarregada porque muito antes da gente se tornar mãe, a gente já é mulher, a gente já é dona de casa, a gente já é esposa, a gente já é filha, às vezes a gente tem que cuidar dos pais ou dos avós. Eu teve um período que eu ajudei a cuidar da minha avó, então, além de ser mãe, eu tive que cuidar da minha avó, ajudar, né? Não tive o 100% cuidado com ela, mas eu tive que cuidar também. E no fim, eu tava cuidando do meu filho, eu tava cuidando da minha avó e não estava cuidando de mim. Né? Inclusive teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade e depois eu vou gravar até um vídeo para falar a respeito disso, que foi bem nesse meio tempo que a minha avó estava doente. Mas o fato é, a sociedade impõe, a sociedade acaba apontando o dedo para nós, que nós temos que ser perfeita, que nós temos que dar conta de tudo, e às vezes a gente acaba acreditando nisso, que nós temos o dever de dar conta de tudo. Nós temos o dever de deixar o nosso filho sempre de banho tomado, sempre com os dentes escovados, com o cabelo bem cortado, ou as meninas, né, com as unhas pintadas, bem maquiadas, com a fitinha no cabelo. A gente tem essa visão de que o nosso filho tem que estar sempre bem. Só que de repente, quando a gente se olha, a gente não tomou banho, a gente não escovou dente e a gente não teve um autocuidado. É por causa disso que nós devemos lembrar sempre que além de sermos mães também, nós somos seres humanos e nós precisamos de cuidado. Desde o momento que a gente descobre, né, que a gente vai ser mãe, desde o momento da gestação e desde o momento do parto, a gente foca muito, né, que a gente tem que ter amamentação exclusiva por 6 meses. Então a criança não vai comer mais nada por 6 meses, como manda a OMS da gente amamentar, né, exclusivamente até os 6 meses. Então, quando a gente segue isso, a gente tem aquela preocupação que a gente tem que amamentar durante aqueles 6 meses, somente amamentar. Ou a gente pode, quando volta a trabalhar fora, né, a gente tem que compartilhar com a fórmula, mas é só a amamentação e a fórmula. Então, a gente fica muito nisso, a gente se cobra muito nisso, e aí a gente tem muitas mulheres que passam a roupa dos seus bebês. Então, a gente fica com toda a casa, que a gente já tinha, a gente tem mais uma criança, a gente tem o nosso cuidado, e um dos motivos que eu cortei o meu cabelo foi que eu vivia de coque em casa. E eu fiquei pensando, poxa, se é pra mim ficar só de coque, eu realmente não tinha mais tempo, meu cabelo já tava mais aqui de baixo, e o meu cabelo crespão, se vocês já viram algum outro vídeo, então eu vivia de coque, então pra mim não fazia mais sentido eu ter o cabelo comprido, eu não tinha tempo pra cuidar do meu cabelo. E agora eu estou tendo tempo, é muito mais fácil de lavar, é muito mais fácil de secar, tu passa um creminho e já tá pronto. Então assim, eu acabei ajustando algumas coisas para que o meu autocuidado também não ficasse de lado e eu conseguisse, dando conta do básico, pelo menos o básico aqui eu consigo manter, né? Que é o varrer a casa todo dia, passar pano eu não passo todo dia, mas o básico, varrer casa, fazer comida, lavar uma louça, essas coisas do cotidiano eu consigo fazer. E obviamente tem dias que a gente fica sobrecarregada demais e a gente realmente não dá conta. Só que esse padrão que nós mesmos colocamos pra nós, que a gente tem que levantar, às vezes a gente tem que levantar 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite, e o nosso dia é corrido, corrido, corrido. É igual quando eu tenho que levar. Eu levo o Josué e busco o Josué da escola, são 3 quilômetros de distância. Quando eu só pedalava, eu demorava 1 hora pra ir e pra voltar. Só pra ir e pra voltar. Então era 30 minutos pra ir e 30 minutos pra voltar. Então eu perdia 2 horas do meu dia, que era pra levar e outro pra buscar. Agora com a motorizada, o que eu tô levando? Eu tô levando 30 minutinhos pra ir e pra voltar. Então só aí eu tô conseguindo ganhar
1 hora, né? Porque vou ir e voltar também para buscar ele. Mas eu estou ganhando 1 hora que eu já tinha perdido só nessa função de levar ele. E o que acontece? Tem dias que o Josué, ele vai dormir 19, 19h30, mais ou menos, e é onde eu consigo dar mais uma outra organizada na casa. De manhã eu sempre dou uma varridinha, e à tarde, né, eu tô fazendo as minhas entregas do iFood. Hoje foi um dia que eu não fui fazer a entrega do iFood, porque eu estava com o vídeo atrasado, eu não tinha conseguido gravar nada, e eu simplesmente pensei, se eu não vou ir pra fazer as entregas, hoje eu vou gravar um vídeo para poder postar a tempo. Eu preciso também ter o meu compromisso aqui do YouTube também. Então eu não posso simplesmente ir lá na rua, fazer as entregas do iFood, da Uber e deixar o YouTube de lado. Eu preciso manter os meus vídeos, até porque a minha realidade eu sei que, eu não vou dizer que é igual à realidade de muitas mães, só que eu sei que muitas mães passam por algo parecido do que eu passo, que é ser sozinha, com um filho, né, que nem eu tenho filho, eu tenho os cachorros, eu acho que eu postei um videozinho rápido dos meus cães, eu sei que eu não compartilho nada dos meus cães com vocês, porque aqui, enfim, é um espaço muito pequeno, então eu acabo não compartilhando a parte dos cães, mas eu tenho todo o cuidado com eles, tem que limpar cocô, tem que dar banho, tu tem que fazer um monte de coisa. Essa semana, por exemplo, tinha eclodido um monte de carrapato lá no pátio de trás, que é onde eles ficam. Aí eu tive que ir lá pulverizar o pátio, porque eu realmente não tinha me dado por conta, porque eu foco tanto na higiene interna da casa, que eu não me dei por conta da parte externa lá nos fundos, porque na frente eu consigo olhar. Então é aquela coisa assim, ó, sempre vai ficar, por mais que a gente cuide, por mais que a gente tenha todo esse cuidado, sempre vai ficar um ponto que a gente não vai conseguir ser impecável, e tá tudo bem. Principalmente eu quero dizer isso, tá tudo bem, sabe? Porque a gente se cobra demais, a gente fica muito nessa cobrança que a gente precisa fazer tudo perfeito, que a gente precisa fazer tudo até que fim de o dia, e quando finda o dia a gente percebe que a gente não fez às vezes nem metade do que a gente tinha se proposto a fazer. Eu não sei você, mas eu já me peguei várias vezes pensando, será que eu tô fazendo o suficiente pelo meu filho? Será que eu tô fazendo tudo o que está ao meu alcance pelo meu filho? E eu não falo no sentido de bens materiais, de comprar presentes, de comprar brinquedos, de comprar comilanças, eu não estou falando disso. Eu falo no sentido de ser presente pro meu filho. Será que eu realmente estou conseguindo ser presente pro meu filho? Será que eu realmente estou conseguindo interagir com ele de forma adequada? Será que eu realmente estou... Por que eu perco a paciência com meu filho várias vezes? Será que eu não poderia respirar melhor? Será que eu poderia modificar alguma coisa? Porque eu sei que eu peco como mãe, eu sei que eu erro como mãe. E muitas vezes eu me questiono, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer? Só respirar não dá, comigo não dá certo. Né? Tem todo mundo que diz assim, bota uma água na boca e respira. Para mim não dá, isso me deixa mais estressada, isso me deixa mais ativa, eu sou muito elétrica. Então eu preciso pensar no que eu vou fazer para manter, deixar minha poeira baixar, para fazer com que eu consiga ter mais paciência com meu filho, porque ele é bem agitado. Nos próximos vídeos vocês vão entender mais um pouquinho. E eu preciso, mas muitas vezes eu já senti muito essa coisa assim de, poxa, eu podia ter sido mais paciente, poxa, eu podia ser mais tolerante, poxa, eu podia, sabe? Fica aqueles pensamentos, só que depois que já passou. E na hora que eu estava no momento, eu explodi. E eu sei que muitas de nós, né? Muitas de nós acaba gritando com seu filho, bota seu filho de castigo, ou dá algum outro tipo de punição. E por quê? Porque a gente já tá esgotada de muitas coisas que a gente faz, essas multitarefas, e não é que a gente acaba sobrecarregando, não é que a gente acaba colocando sobre a criança, mas a gente já tá sobrecarregada de coisas, a criança não tem entendimento de tudo que a gente passa, de todas essas coisas que a gente passa mentalmente falando, desse cansaço mental, e aí eles acabam ficando mais elétricos, eles acabam fazendo com que a gente perca a paciência, e eles não entendem o porquê que a gente tá tão explosiva, eles não entendem o porquê que a gente tá tão nervosa. Às vezes a gente tem uma conta para pagar e a gente não tem o dinheiro para pagar e a gente fica pensando como que a gente vai fazer para pagar aquilo ali. Como muitas mulheres, eu já li muitas histórias de mulheres que foram despejadas das casas de aluguel, né, que moravam de aluguel, porque não tinham como manter. Então tu imagina qual é a pressão na cabeça dessa mãe, que ela
mantém a casa sozinha, o aluguel tá atrasado e as crianças estão lá fazendo um monte de coisa, ela perde a paciência com as crianças porque ela tem um aluguel atrasado para pagar e ela pode ser despejada, né? Como eu já li muitas histórias, talvez seja essa, talvez tu já tenha passado por isso, talvez tu esteja passando por isso. Então você sabe que realmente é cruel. Eu já passei, eu já cheguei na terceira parcela da minha casa atrasada e eu pensei assim, pronto, agora eles vão me tirar daqui. Pensa no caos que eu tava na minha mente. Eu pensei, pronto, agora a Caixa vai tomar minha casa e eu não vou ter pra onde morar, né? Eu até teria que voltar pra casa dos meus pais. Mas não é a mesma coisa que tu ter a tua privacidade de morar sozinho. Então tem tantas coisas na cabeça da gente e muitas pessoas não entendem, às vezes, o porquê que tu é tão preocupada. E algo que eu quero deixar bem explicado. Muitas de nós, às vezes a gente vai lá no Instagram, a gente vai lá, às vezes no TikTok, e tem aquelas mães que mostram um casarão, uma mansão, elas toda bem arrumada, a criança limpinha, a casa um brinco. Gente, essa maternidade que a gente vê, pode ter certeza, aquela mãe não faz tudo sozinha como nós fazemos, né? Eu digo assim, ó, nós que lavamos, passamos, limpamos, porque quando a gente vê aquela casa enorme e um silêncio, tu não vê ninguém na volta, é uma casa limpinha, uma casa organizada, brinquedo tudo organizadinho, eu fico pensando, nossa, que mundo que essa pessoa vive, quantas pessoas ela tem para ajudar, porque mesmo a minha casa sendo pequena, é impossível a minha casa ficar tão organizada quanto esses vídeos que eu vejo de algumas mães postando, ou às vezes elas vendem aqueles cursinhos, né? Ah, venha fazer sua renda extra aqui também. E aí elas mostram uma realidade que não existe. Você que é mãe, você sabe que não existe aquela realidade ali, sozinha, sendo sozinha. Eu digo no sentido da gente ganhar ali um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Claro que essa pessoa ganha um salário bem bacana, né? Ganha, vamos jogar aí uns 10 mil. Se eu ganhar 10 mil por mês, vocês podem ter certeza que eu vou comprar uma casa maior, eu não vou mais continuar morando nessa casa, por exemplo. Eu vou comprar um lugar, eu vou construir algo mais amplo, eu vou construir um lugar que eu possa deixar o Josué só brincando, vai ter a brinquedoteca dele. Eu vou sim poder organizar melhor. Mas a minha casa ficar limpinha, como aqueles vídeos que são mostrados, só se eu tivesse alguém para vir limpar para mim. Porque só eu, para fazer todos os afazeres, não tem como. Principalmente pelo fato do que o Josué continua em pleno desenvolvimento. Então é impossível eu conseguir manter a casa um brinco com uma criança dentro de casa e fora os cachorros. Uma dica bem prática. Faça uma listinha das coisas que você tem que fazer. E algo que eu já anotei aqui em casa que deu super certo, que foi, eu peguei o Josué, eu coloquei ele no quarto dele e comecei a dobrar as roupas, que tinha roupas que estavam por cima, assim, tinha até aqui por cima também tinha roupa, e aí eu comecei a dobrar as roupas, comecei a organizar e tava uma bagunça, e aí eu comecei a organizar, e eu não vou dizer que ficou 100% porque não ficou, mas ficou melhor do que estava. E o que hoje eu estou fazendo? Que pra mim está dando certo, pode ser que dê certo pra você. Pegar os cômodos. Ah, hoje eu vou limpar o quarto, vou focar no quarto. Não que você só vai limpar um quarto por dia, mas você vai pegar aquele quarto, nem que você tenha que tirar as roupas do roupeiro e colocar em cima da cama, dobrar tudo novamente, porque fica bagunçado, enfim. E tu vai, né, passar uma vassourinha na parede, tu vai passar uma vassourinha no chão e tu vai passar um paninho. Se tu fizer isso um quarto, ó, na segunda-feira tu pega o teu quarto, na terça-feira tu pega o quarto do teu filho, na quarta-feira tu pega o banheiro, na quinta-feira tu pega a cozinha e na sexta-feira tu pega a sala. E no sábado e no domingo tu faz o basicão. Se cada dia tu pegar um cômodo e tu for fazendo isso, faz uma listinha e anota, segunda-feira é o dia do meu quarto, terça-feira é o dia do quarto da criança. Então, tu vai colocando, tu vai priorizando o que é. Se cada dia tu focar num cômodo e fazer o básico nos outros, tu vai ver que tu vai conseguir manter melhor a organização. Aqui eu tô fazendo e tá dando super certo. Depois eu vou gravar um vídeo falando a respeito de algo que eu descobri para a limpeza do banheiro. E o fato é, você precisa aprender a ter erros e acertos durante a tua maternidade. Não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra você, não é que deu certo pra você que vai dar certo pra mim. Você pode vir aqui nos comentários dizer pra mim, ah, Gabi, eu fiz tal coisa, testa aí. E eu posso testar e dizer pra ti que não deu certo pra mim, na minha realidade não deu certo.
E, enfim, a gente tem mais aqui tentar se ajudar. E falando sobre ser forte, né, que às vezes a gente mostra ser uma fortaleza e na verdade nós não somos essa fortaleza. E a gente quer que os nossos filhos pensem que nós somos fortes. Muitas vezes a gente não chora na frente dos filhos e a gente pensa que tá tudo bem. Mas nós precisamos ter uma rede de apoio. E uma dica que eu vou te dar é que você pode ir até o CAPS da sua cidade. E aí tu vai dizer assim, o CAPS é só para os malucos. Não, não é só para os malucos. Quando eu passei aquela denúncia com o Josué, eu passei por uma avaliação, eu passei por um psicólogo, eu passei por uma enfermeira e mais um outro enfermeiro, se não me engano. Foi 2 enfermeiros e um psicólogo. E eu vou dizer pra vocês que pra mim foi maravilhoso. Eu pude conversar com uma pessoa estranha e dizer pra ela as coisas que eu passo no meu dia a dia sem que aquela pessoa fosse me julgar. Eu não vi julgamento deles. Então, uma dica é, se você não tem condições financeiras, eu te aconselho a procurar um CAPS da tua cidade e chegar lá e conversar que você está passando por sobrecarga, né, na tua maternidade, se tu é sozinha ou não, que tu não tem uma rede de apoio, e ver se existe a possibilidade de tu ter uma conversa com algum profissional de lá. Porque eles podem sim te dar um atendimento. Tu vai lá uma vez por semana e tu vai conversar. E eu não digo nem que eles vão te dar aconselhamentos, que pode ser que eles deem, mas só o fato de tu ter com quem conversar, porque sim, às vezes a gente não tem. Eu digo, eu não tenho nenhuma amiga que eu possa sentar e tomar um chimarrão, ou alguma amiga que eu possa ligar e dizer pra ela, eu tô passando por tal coisa. Amiga, mulher. Eu tenho um amigo que vira e mexe, eu mando um WhatsApp pra ele, mando mensagens pra ele, e eu compartilho muito com ele do meu dia a dia, e ele sabe muito do meu filho. E ele é a única pessoa que realmente me escuta e sabe mais ou menos a realidade que eu passo aqui, mas é uma pessoa só que me escuta. Então, às vezes é brabo porque às vezes a gente precisa de uma mulher para ouvir a gente. A gente precisa que uma mulher escute, que ela diga assim, eu passei por isso, ou estou passando por isso, eu te entendo. E é bacana quando uma outra mulher também compartilha, né, dessa jornada da maternidade com a gente. E quero reforçar a importância de tu ter um tempinho para ti. Ontem eu fiz a sobrancelha, agora ela já tá até um pouquinho mais clarinha, mas tava um pretume aqui que vocês não têm noção de como que tava. Mas eu fiz, né, eu tenho a rena e eu faço em casa. E foi um momento corrido, mas pelo menos eu dei uma cuidadinha da minha imagem, coisa que às vezes eu não consigo. Eu tenho que pintar as unhas, mas tem que ser só quando o Josué não está, porque quando o Josué está, não tem condições, porque ele chama atenção o tempo inteiro. Mas que você consiga encontrar algum momento do dia que fique acessível para que tu tenha um autocuidado, para que tu consiga fazer uma leitura, para que tu consiga assistir um vídeo, algum filme, né? Eu agora tô assistindo algumas aulas e à noite eu tô assistindo alguma série. Então eu tô conseguindo ter algum tempinho pra mim. Eu tô conseguindo sair um pouquinho dessa coisa de só ser mãe e dona de casa, ou só fazer entrega e chegar em casa e toda aquela loucura. Eu estou tendo tempo para conseguir assistir as minhas aulas, eu estou conseguindo ter um tempinho de deitar na minha cama e assistir uma série, e agora confesso que agora eu tô um pouquinho menos acelerada do que eu estava antes. Ser mãe não é sobre perfeição, mas é sobre carinho, é sobre amor. E se tu tá te esforçando para priorizar o teu filho, o bem-estar físico, psicológico do teu filho, então você tá fazendo um bom trabalho. Você está sendo uma boa mãe. E eu quero te convidar a comentar aqui embaixo o que faz com que tu se sinta pressionada na área materna, seja as contas para pagar, seja as coisas com os filhos, com o esposo, com algum outro familiar. Qual é o que mais te deixa pressionada nessa área da maternidade? Deixa aqui nos comentários para mim. E antes que eu me esqueça, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva aqui no canal para receber mais notificações. Até mais!